Olá, meus irmãos, uma boa tarde a todos. Estamos juntos mais uma vez para continuarmos a nossa leitura bíblica, hoje seguindo Gênesis capítulo 31 até o capítulo 34. Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Senhor, por sua proteção nesse dia, obrigado pelo seu cuidado e agora desejamos ouvir a sua palavra, ler a sua palavra. Senhor, ó Deus, fale aos teus servos. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos então para a nossa leitura de hoje, capítulo 31 de Gênesis. Deus manda Jacó voltar para a terra de seus pais. Entretanto, Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem levado tudo o que era de nosso pai e adquiriu todas estas riquezas daquilo que era de nosso pai. Jacó viu também que o semblante de Labão para com ele já não era como antes. Então o Senhor disse a Jacó: Volta para a terra de teus pais e para teus parentes, e eu serei contigo. Assim Jacó mandou chamar Raquel e Léia ao campo, onde estava seu rebanho, e lhes disse: Vejo que o semblante de vosso pai para comigo não é como anteriormente, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que tenho trabalhado para o vosso pai com todas as minhas forças, mas vosso pai tem me enganado e mudou o meu salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu prejudicar-me. Quando ele dizia, os salpicados serão o teu salário, todo o rebanho dava salpicados. Quando ele dizia, os listrados serão o teu salário, todo o rebanho dava listrados. De modo que Deus tirou o gado de vosso pai e o deu a mim. Sucedeu que no tempo em que o rebanho acasalava, levantei os olhos e vi num sonho que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus disse-me no sonho: Jacó. Eu respondi: Estou aqui. O anjo prosseguiu: Levanta os olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão vem fazendo a ti. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna e me fizeste um voto. Portanto, levanta-te, sai desta terra e volta para a terra dos teus parentes. Então Raquel e Léia lhe responderam: Será que ainda temos parte ou herança na casa de nosso pai? Ele não nos considera estrangeiras? Ele nos vendeu e gastou tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faze tudo o que Deus te mandou. Assim Jacó se levantou e fez seus filhos e suas mulheres montarem sobre os camelos. E levou todo o seu gado, todos os bens que havia adquirido, o gado que havia adquirido em Padã Arã, a fim de ir até seu pai Isaque, a terra de Canaã. Tendo Labão saído para tosquear suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos que pertenciam a seu pai. Assim, Jacó enganou Labão, o arameu, sem revelar-lhe que estava fugindo. E fugiu com tudo o que era seu. Então, levantando-se, atravessou o rio e foi em direção às montanhas de Gileade. Labão persegue Jacó. 3 dias depois, Labão foi avisado de que Jacó havia fugido. Então, levando consigo seus parentes, perseguiu Jacó durante 7 dias de jornada e alcançou-o nas montanhas de Gileade. Mas Deus apareceu de noite em sonho a Labão, o arameu, e disse-lhe: Cuidado, não fales a Jacó nada de bem nem mal. E Labão alcançou Jacó. Este havia armado sua tenda nas montanhas. Labão, juntamente com seus parentes, armou também sua tenda nas montanhas de Gileade. Então Labão disse a Jacó: Que fizeste? Tu me enganaste, levaste minhas filhas como prisioneiras da espada? Porque fugiste às escondidas e me enganaste sem revelar-me nada? Eu te despediria com alegria e com cânticos ao som de tambores e de harpas. Por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Procedeste como um louco. Está em meu poder fazer-vos o mal, mas o Deus de vosso pai falou-me ontem à noite. Cuidado, não fales a Jacó nada de bem nem de mal.
Mas já que quiseste ir embora, porque tinha saudade da casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: tive medo, pois dizia comigo mesmo que tirarias de mim tuas filhas. Porém, aquele com quem achares os teus deuses não viverá. Diante de nossos parentes, verifica se o que é teu está comigo e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Então Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Leia e na tenda das suas servas, 2 servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Raquel havia pegado os ídolos e posto na sela do camelo, sentando-se em seguida sobre eles. Labão apalpou toda a tenda, mas não os achou. E ela disse a seu pai: que a ira nos olhos de meu senhor não se acenda, por não poder me levantar na tua presença, pois estou com o incômodo das mulheres. Assim ele procurou, mas não achou os ídolos. Então Jacó ficou indignado e discutiu com Labão, dizendo: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado pelo qual tão furiosamente me tens perseguido? Depois de seres apalpado todos os meus bens, que achaste de todos os bens da tua casa, põe-no aqui diante de meus parentes e de teus parentes, para que eles julguem entre nós 2. Estes 20 anos estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e jamais me alimentei dos carneiros do teu rebanho. Eu não trazia para ti o despedaçado, mas arcava com o prejuízo. De mim exigias tanto o furtado de dia como o furtado de noite. E assim eu andava. O calor me consumia de dia e a geada de noite, e o sono me fugia dos olhos. Estive 20 anos em tua casa. Por tuas 2 filhas trabalhei 14 anos para ti e 6 anos por teu rebanho. E 10 vezes mudaste o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fosse por mim, hoje certamente me mandarias embora sem nada. Mas Deus viu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. O acordo entre Labão e Jacó. Labão respondeu-lhe: estas filhas são minhas filhas. E estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho. Tudo o que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas tiveram? Portanto, vem agora e façamos uma aliança, eu e tu, e que ela sirva de testemunha entre mim e ti. Então Jacó pegou uma pedra e levantou-a como coluna e disse a seus parentes: ajuntai pedras. Eles pegaram pedras e fizeram uma pilha, e comeram ali junto à pilha. Labão deu-lhe o nome de Jegar-Saaduta, e Jacó deu-lhe o nome de Galeede. E disse Labão: esta pilha é hoje testemunha entre mim e ti, por isso foi chamada Galeede, e também Mispá, porque disse: o Senhor vigie entre mim e ti, quando estivermos longe um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares outras mulheres além das minhas filhas, embora ninguém esteja conosco, lembra-te de que Deus é testemunha entre mim e ti. Labão disse ainda a Jacó: aqui se encontra esta pilha, e aqui está a coluna que levantei entre mim e ti. Sejam esta pilha e esta coluna testemunhas de que não passarei delas para o teu lado a fim de prejudicar-te, e tu não passarás delas para o meu lado para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de seu pai Isaque. Então Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus parentes para comerem. E depois de comer, passaram a noite na montanha. Labão levantou-se de manhã cedo, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo, voltou para casa. Gênesis capítulo 32. Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus o encontraram. Quando Jacó os viu, disse: este é o exército de Deus. E deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó envia mensageiros a Esaú. Então Jacó enviou mensageiros à frente a seu irmão Esaú, a terra de Seir, o território de Edom, e ordenou-lhes:
Falareis a meu senhor Esaú deste modo: assim diz Jacó teu servo: morei com Labão como peregrino e fiquei com ele até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas, servos e servas, e mando comunicar isso a meu senhor para achar favor aos teus olhos. Depois disso, os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos ao encontro de teu irmão Esaú. Na verdade, ele está vindo para encontrar-te, acompanhado de 400 homens. Jacó teve muito medo e ficou aflito. Dividiu em 2 grupos as pessoas que estavam com ele, bem como as ovelhas, os bois e os camelos, pois dizia: se Esaú vier a um grupo e feri-lo de morte, o outro escapará. E Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volta para a tua terra e para os teus parentes, e eu te farei bem. Não sou digno da menor de todas as tuas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu povo, com teu servo. Porque passei este Jordão apenas com o meu cajado e agora volto em 2 grupos. Peço-te que me livres da mão de meu irmão Esaú, pois tenho medo dele. Não permitas que ele venha matar a mim e as mães com seus filhos. Pois tu mesmo disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que de tão grande não se poderá contar. Ele passou ali aquela noite e separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Então os entregou aos seus servos, cada manada em separado, e disse-lhes: ide à minha frente, e abri espaço entre uma manada e outra. E ordenou ao primeiro: quando meu irmão Esaú te encontrar e te perguntar: de quem és e para onde vais, e de quem são estes diante de ti? Responderás: são de teu servo Jacó, é um presente para meu senhor, para Esaú. Ele também está vindo depois de nós. Ordenou igualmente ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham atrás das manadas: assim falareis a Esaú quando o encontrardes. E direis também: o teu servo Jacó vem depois de nós, porque dizia: vou aplacá-lo com o presente mandado à minha frente. Depois o verei face a face, talvez ele me aceite. O presente foi à sua frente, mas ele passou a noite no acampamento. Jacó luta com um anjo. Naquela mesma noite, ele se levantou e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, atravessou o val de Jaboque, tomou-os, fez com que atravessassem o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Porém Jacó ficou sozinho, e um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. E quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó, e esta se deslocou enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele lhe perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: peço-te que me digas o teu nome. O homem respondeu: por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Por isso Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, dizendo: de fato vi Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E o sol nascia quando ele atravessou Peniel e mancava de uma perna. Por isso os israelitas não comem até o dia de hoje o nervo do quadril sobre a junta da coxa, porque o homem tocou a junta da coxa de Jacó no nervo do quadril. Gênesis capítulo 33. O encontro de Esaú e Jacó. Jacó levantou os olhos e viu que Esaú estava vindo com 400 homens. Então repartiu os filhos entre Leia, Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos na frente.
depois Léia e seus filhos, e Raquel e José por último. Ele mesmo passou à frente deles e inclinou-se ao chão 7 vezes, até chegar perto de seu irmão. Então Esaú correu ao seu encontro, abraçou-o, lançou-se ao pescoço dele e o beijou, e eles choraram. Quando Esaú levantou os olhos, viu as mulheres e os meninos e perguntou: quem são estes contigo? Jacó respondeu: os filhos que Deus bondosamente deu a teu servo. Então as servas se aproximaram, elas e seus filhos, e inclinaram-se. Aproximaram-se também Léia e seus filhos, e inclinaram-se. Depois José e Raquel se aproximaram e se inclinaram. E Esaú perguntou: que pretendes com toda essa manada que encontrei? Jacó respondeu: achar favor aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: tenho muito, meu irmão, fica com o que tens. Porém Jacó respondeu: não, se agora tenho achado favor aos teus olhos, aceita o presente da minha mão, porque ver o teu rosto foi como ter visto o rosto de Deus, e tu me recebeste com agrado. Peço-te que aceites o presente que te trouxe, porque Deus tem sido bondoso para comigo e tenho de tudo. E tanto insistiu que ele o aceitou. Então Esaú disse: vamos seguir caminho, eu irei junto contigo. Respondeu-lhe Jacó: meu senhor, sabe que estes filhos são fracos e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forem obrigadas a caminhar demais por um só dia, todo o rebanho morrerá. O meu senhor pode ir adiante de seu servo, e eu seguirei, conduzindo-os com calma, conforme o passo do gado à minha frente, e segundo o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: permite ao menos que eu deixe contigo alguns da minha gente. Jacó perguntou: para quê? Bastou-me ter achado favor aos teus olhos e aos olhos de meu senhor. Assim, naquele dia, Esaú voltou pelo seu caminho para Seir, porém Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa. E fez abrigos para o seu gado, por isso o lugar se chama Sucote. Jacó chega a Siquém e levanta um altar. Quando voltava de Padã-Arã, Jacó chegou em paz à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou sua tenda diante da cidade. Ele comprou por 100 peças de prata a parte do campo dos filhos de Amor, pai de Siquém, onde havia armado sua tenda. Levantou ali um altar e deu-lhe o nome de El Eloi Israel. Diná é violentada. Gênesis 34. Diná, filha que Léia havia tido de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, príncipe da terra, viu-a, tomou-a, deitou-se com ela e a violentou. Assim sua alma apegou-se a Diná, filha de Jacó, e amando a moça, falou-lhe ao coração. Então Siquém disse a seu pai Amor: consegue-me esta moça por mulher. Jacó ouviu que Siquém havia tirado a honra de sua filha Diná. Jacó, porém, calou-se, até que chegassem seus filhos, que estavam no campo com o gado. E Amor, pai de Siquém, foi falar com Jacó. Logo que souberam do caso, os filhos de Jacó vieram do campo e ficaram tristes e furiosos, porque Siquém havia cometido uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, coisa que não se devia fazer. Então Amor falou com eles: a alma de meu filho Siquém afeiçoou-se fortemente à vossa filha. Peço-vos que a entregueis a ele por mulher. Vinde fazer aliança de casamento conosco. Dai-nos as vossas filhas e recebei as nossas. Assim habitareis conosco, a terra estará à vossa disposição. Habitai, negociai e adquiri propriedades nela. Depois disso, Siquém disse ao pai e aos irmãos dela: que eu ache favor aos vossos olhos, e darei o que me pedirdes. Exigi de mim o que quiserdes em dote e presentes, e darei o que me pedirdes. Somente dai-me a moça por mulher. Como Siquém havia tirado a honra de sua irmã Diná, os filhos de Jacó, em resposta, falaram traiçoeiramente a Siquém e a seu pai Amor: não podemos fazer isto, dar a nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso seria uma vergonha para nós.
Consentiremos sob essa única condição: se vos tornardes como nós, circuncidando-se todo homem entre vós, então vos daremos nossas filhas e receberemos as vossas. Assim, habitaremos convosco e nos tornaremos um só povo. Mas se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, levaremos nossa irmã e iremos embora. Suas palavras agradaram a Amor e a seu filho Siquém. E o rapaz não tardou em fazer isso, porque gostava da filha de Jacó, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Então Amor e seu filho Siquém foram à porta da sua cidade e disseram aos homens da cidade: estes homens são de paz para conosco, que eles habitem na terra e negociem nela, pois é bastante espaçosa para eles. Vamos receber por mulher as suas filhas e entregar-lhes as nossas. Mas aqueles homens consentirão em habitar conosco para nos tornarmos um só povo sob uma única condição: se todo homem entre nós for circuncidado como eles. O gado, os bens e todos os animais deles não se tornarão nossos? Basta concordarmos com eles e habitarão conosco. E todos os que saíam da porta da cidade deram ouvidos a Amor e a seu filho Siquém. E todo homem foi circuncidado, todos os que saíam pela porta da sua cidade. A traição de Simeão e Levi. 3 dias depois, quando os homens ainda sentiam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram na cidade que se sentia segura e mataram todos os homens. Mataram também Amor e seu filho Siquém ao fio da espada. Então tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. E os filhos de Jacó foram até onde estavam os mortos e saquearam a cidade, porque haviam tirado a honra de sua irmã. Tomaram-lhes as ovelhas, os bois, os jumentos e tanto o que havia na cidade como no campo. E levaram como prisioneiros todos os seus bens, todas as crianças e as mulheres. E despojando as casas, levaram tudo o que havia nelas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vós me perturbastes, fazendo-me odiado pelos habitantes desta terra, os cananeus e os perizeus. Como tenho pouca gente, eles se juntarão e me matarão, e serei destruído com minha casa. Mas eles responderam: por acaso ele deveria ter tratado a nossa irmã como uma prostituta? E aqui, meus irmãos, terminamos a nossa leitura de hoje. História de Jacó juntamente com seus filhos, o encontro de Jacó com Esaú, e também aqui nós vemos a revolta e a rebelião de 2 filhos de Jacó que usaram de algo sagrado, o sinal de um compromisso com Deus, que era a circuncisão, para desse sinal trair os seus inimigos. Meus irmãos, devemos ter cuidado. Não é porque nós fazemos as coisas que Deus ordena que temos uma intenção que seja sincera no coração. Por isso devemos vigiar que tudo aquilo que fizermos em obediência ao Senhor seja para a glória dele e não como fruto de um egoísmo que possuímos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela leitura de hoje que fizemos sobre a história de Jacó, o encontro com seu irmão Esaú, que o perdoou, e depois, ó Deus, a revolta de 2 filhos de Jacó, que usaram, Pai, do sinal, do compromisso com o Senhor, para trair os seus inimigos. Ó Deus, não permita que nós, como servos, venhamos utilizar o pretexto da sua palavra e da obediência ao Senhor para fazermos aquilo que seja ruim ou para demonstrarmos apenas uma justiça sem a misericórdia. Pai, cuida dos teus servos que acompanharam essa leitura. Eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amanhã voltaremos com a continuação da leitura da Palavra de Deus, terminando assim a 3ª semana de nossa leitura. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus permitir.